Versículo muito conhecido, irmãos. Salmos 30, versículo 5. No final a gente faz. Amém? Salmos capítulo 30, versículo 5. Amém? É uma passagem que é muito conhecida dos irmãos, né? Nós falamos sempre, nós ouvimos falar sempre dela. Amém? Salmos 30, capítulo 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria. Amém? Amém? Então você veja que todas as coisas que acontecem na vida do ser humano estão debaixo das coisas de Deus, das mãos de Deus. Embora tenha algumas coisas que nós não deveríamos estar passando, e nós estamos passando, não é porque Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, mas sim foi decisões que nós tomamos e que nos levaram a passar por esse processo. Amém? Amém. Então, quando nós estamos no meio de um processo, significa que, se Deus permite que essas coisas aconteçam, significa que quando nós terminarmos esse processo, nós vamos estar numa vida espiritual mais profunda com Deus. Amém? Amém. E toda luta que nós passamos nas nossas vidas, ele sempre tem um propósito maior do que aquele que nós estamos aparentemente vendo na nossa frente. Né? Então eu quero convidar você hoje, né, a compreender isso dentro da palavra de Deus. Né? As lutas de muitas pessoas que se convertem ao cristianismo e creem que dentro da igreja eles não vão ter lutas. Né? E na primeira luta que acontece na vida dessas pessoas, né, eles saem murmurando dentro da igreja, falando: eu recebi, né, a Cristo e pensei que ele ia resolver as situações, e Deus, ele vai ajudar você a passar por todas as situações. Né? Mas existem coisas que nós precisamos lutar, né? Mas temos que entender uma coisa, né? Toda luta que se levanta contra nós é porque a graça de Deus também está chegando. Amém? Amém? Quero que você abra comigo também Marcos capítulo 5, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4? 4, 35. Jesus acalma a tempestade. Todos acharam? Então ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. O outro barco também o acompanhava, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram, clamando: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se quietou e se fez grande bonança. Aleluia. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que eu quero puxar a atenção dos irmãos nessa passagem que nós lemos de Marcos, ele veja que ele repreendeu o vento. Dentro da palavra de Deus, quando fala repreender, ele não estava simplesmente falando sobre alguma coisa natural. Quando fala de repreensão, está falando de alguma coisa espiritual. Amém? Amém. Por que, irmãos, que se levantava uma tormenta naquele dia? Porque Jesus tinha um propósito de passar pelo outro lado do mar.
Porque Deus precisava, porque Jesus ele precisava encontrar alguém que tinha um grande valor para o Pai, do outro lado. Então toda tormenta que se levanta nas nossas vidas é porque a graça de Deus está chegando. A graça de Deus estava, naquele momento, estava se dirigindo à região de Decápolis, ou com mais clareza, na cidade de Gadara. Amém? E aí encontraram o endemoniado de Gadareno. Já viram falar, já preguei, ministrei sobre ele, né? Por quê? Porque aquele homem, ele estava tão atormentado na sua vida, e quando a graça se dirige a ele, né, há um impedimento para que essa graça não chegue no lugar onde ele está. E muitas vezes as lutas que aparecem nas nossas vidas é para impedir que a graça chegue nas nossas vidas. Como é que ele faz isso? Quando nós estamos passando por uma tempestade, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é sair do lugar onde nós estamos. Lembra que eu falei para vocês que nós permaneça no lugar onde você está? Amém? Porque naquele lugar onde você está, na casa de Deus, é ali onde a graça de Deus vai te alcançar. Mas quando você desiste pelas situações que estão acontecendo na tua vida, você desiste de estar na graça de Deus, significa que quando você sai da presença de Deus, a graça para você é inalcançável. A graça não te alcança fora da igreja. A graça de Deus, ela não vai te alcançar se você está fora do domínio de Deus. Amém? Amém. Por exemplo, quando você pega o teu celular, você sai e entra em um lugar onde não tem cobertura para o teu celular funciona? Não funciona. A cobertura de Deus é a mesma coisa. Estar debaixo da cobertura de Deus é uma decisão de cada um. E quando nós não estamos debaixo da cobertura de Deus, significa que nós estamos longe da presença de Deus. E quando estamos longe da presença de Deus, nós não somos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus é um dos fatores muito importantes na vida da igreja, na minha vida e na vida da igreja. Porque veja só, quando Paulo ele estava passando por situações de espinho na carne, de doença e de tudo isso, e quando ele fala com Deus, Deus responde para ele assim: para você só a minha graça te basta. Aleluia. Né? Então significa que dentro da graça nós temos todas as coisas que nós precisamos para nós viver uma vida de abundância. Né? Dentro da graça, todas as coisas estão incluídas ali. Né? O favor de Deus está dentro da graça. E quando nós somos alcançados pela graça, né, nós somos alcançados também pelo favor de Deus. Amém? Veja o que nós lemos no primeiro versículo, que nós lemos lá de Salmos 35. A ira de Deus só dura um instante, mas o favor dura a vida toda. Amém? Então nós temos uma bênção de Deus para nossas vidas, de maneira em que nós podemos confiar nesse Deus. Podemos colocar e depositar nesse Deus, né, tudo aquilo que nós temos. A maior dificuldade, como eu falei para vocês na semana passada, é nós entregarmos as coisas que nós temos nas mãos de Deus. Porque se nós não fizermos esse movimento, nós entregarmos todas as coisas na mão de Deus, significa que nós não estamos crendo nele como deveríamos crer. E quando nós cremos, nós entregamos todas as coisas. Mas o negócio, quando nós entregamos nas mãos de Deus, parece que o caldo entorna, né? E as coisas começam a dar para trás da nossa vida. Parece que há um negócio, né? Que o negócio não começa a andar, não consegue avançar, né? E você começa ali a ter círculo na tua vida. É a questão da tempestade. A tempestade, ela tem um fator muito importante na nossa vida. Por que nós muitas vezes vamos passar por esse tipo de coisa? Eu quero alertar você para isso, para que você, quando isso acontecer na tua vida, você esteja assim: não estou sendo provado por Deus, mas essas coisas acontecem para mostrar onde você está alicerçado. Sim, sim. Conhece a alicerce? A base onde se constrói um prédio, uma casa. Se ela não está bem alicerçada, em um lugar bem firme, bem seguro, a sua construção, ela está, né, com os dias contados. Então, aí, amém, irmãos? Amém.
Então nós temos que chegar e alicerçar a nossa vida ou seja, alicerçar a nossa vida em Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olhem para mim e prestem atenção. Não precisa vocês abrir. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces da rocha. Aleluia. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, deram contra ela e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Quando nós passamos por situação na nossa vida, não é para matar a nossa vida, é para fazer nós crescer. Amém. Todo o deserto nas nossas vidas não é para a morte, é para nós crescermos. Amém? Amém. Você veja que quando nós estamos na luta, significa que Ele está mostrando, colocando à mostra, né, o nosso alicerce, onde nós estamos firmados. Amém? Você pode ver que muitas vezes tem pessoas que passam por tribulações tremendas, mas continuam fiel. Pastor, quem que você conhece que passou por situações tremendas e continua fiel? Eu não posso dar um exemplo físico, ou seja, de uma pessoa que esteja viva hoje que eu conheça. Embora as tenha, mas não, eu não gosto de pregar muitos exemplos de fora. Eu quero pegar um exemplo bíblico para vocês chamado Jó. Jó, ele foi um homem que tinha tudo na vida. Tinha tudo na vida, ele era rico, ele tinha sua família, tinha sua esposa, seus filhos, né, tinha seus gados, camelo, ovelha, tinha um monte de coisa, era muito rico, né? Mas Satanás olhou para ele e falou para Deus: olha, só é fiel ao Senhor porque ele tem tudo. Daí Deus permitiu que ele tocasse em tudo o que era de Jó. No mesmo dia, você veja, em um dia ele perdeu os seus filhos, todos os seus gados, tudo que ele tinha, e naquele mesmo dia ele raspou a cabeça, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e sentou-se nas cinzas. Em apenas um dia, de começar o dia milionário e terminar o dia sem nada. E a coisa mais interessante desse homem é que você nunca vai ver nos lábios dele uma palavra de murmuração. Aleluia. E é uma coisa que me dá um frio na barriga e um aperto no peito. De pensar que um homem passar por tanta coisa, só de eu pensar de que Deus ia tirar tudo aquilo que eu tenho, tirar minha esposa, tirar minha filha, né, já dá um nó na garganta. Você imagine isso. Muitas vezes nós lemos as histórias bíblicas e nós nos maravilhamos com ela porque nós sabemos o resultado final. Que está escrito ali o que ele conseguiu. Né? Agora, se colocar na posição de Jó, né, e falar assim: meu Deus, só de você parar e pensar assim, perder minha esposa, perder minha filha, né, perder tudo aquilo que eu conquistei até hoje, pela graça de Deus, né, e não murmurar contra Deus, um homem tinha muita fé. Né? Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: e ouviu isso Jó, levantou-se, rasgou o seu manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Aleluia. E disse: Glória. saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Aleluia. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Papai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aleluia. Jó 42. Aí você vê uma coisa importante que nós temos na nossa vida. Por que muitas vezes nós não conseguimos crescer na nossa vida espiritual? Por que muitas vezes não conseguimos conquistar as coisas materiais, financeiras e naturais que nós deveríamos conquistar? É porque muitas vezes nós, por pequenas coisas, nós murmuramos contra Deus.
Qualquer coisa que acontece na tua vida, você pega um resfriado, pega o coronavírus, por que Deus aconteceu isso comigo? Acaso eu não estou na igreja, eu não sou dizimista, eu não sou fiel na tua igreja? Muitas vezes por este comentário nós perdemos a graça. Por esse comentário, por essa atitude, mostra quão frágil é a nossa estrutura espiritual. Fala, Senhor. Aí mostra onde realmente está o teu alicerce. Porque se o meu alicerce está na rocha, eu serei como um Jó na vida. Aconteça o que aconteça, eu falo, Deus está no controle. Amém. E Ele vai me abençoar. Eu vou sair do buraco, eu vou sair dessa situação. Deus vai fazer alguma coisa. E Ele vai me abençoar. E muitas coisas Deus tem nos abençoado. E muitas coisas Deus tem nos tirado e Deus tem nos abençoado. Eu quero trazer para você o próximo versículo, eu quero fazer isso como uma palavra profética sobre a vida da igreja. Nós temos que, Paulo diz que em partes conhecemos, em parte profetizamos, né? Então, se em parte eu conheço, em parte eu estou profetizando, eu quero pegar hoje a parte do profetizar. Porque, como pai espiritual da igreja, a palavra do pai sobre a vida do filho, ela tem um poder e uma autoridade tremenda para abençoar, mas também tem um poder tremendo para amaldiçoar. Palavras que foram ditas de maneira errada, e na hora errada, no momento errado, mata. Mas uma verdade, por mais simples que ela seja, no momento certo, na hora certa, gera vida. E eu, nesta noite, quero que você abra comigo Jó 42:10. Jó 42. Jó. Amém? Assim como Deus abençoou este homem, eu quero abençoar a igreja. Pela fidelidade dele. E você que é fiel à igreja do Senhor, você que não sai dos caminhos do Senhor por pouca coisa, mas você continua fiel a Deus com tudo que está acontecendo na tua vida, eu quero que essa palavra faça parte da tua vida. Depois que Jó orou por seus amigos, veja só, o homem estava naquela situação, ainda orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A fidelidade de Jó era tão grande com Deus. A fidelidade, por mais que ele estivesse passando por tanta situação, passou por tantas provações, ele ainda tinha força para orar pelos seus amigos. Né? Ao invés de estar recebendo oração, né, dos seus amigos, mas a credulidade no coração dos seus amigos era maior. A sua própria esposa falou assim: por que se não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele não amaldiçoa. E ele continuou fiel a Deus. Por mais que ele passasse por tantas provas, mostrou onde ele estava firmado. Onde ele estava fixado os seus pés. Na rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus. Amém? Então, quando nós estamos firmados na rocha, aconteça o que aconteça na nossa vida, uma coisa que você nunca deve fazer: murmurar contra Deus. Por que, Deus? Me acontecem essas coisas. Deus quer te levar para uma nova etapa na tua vida. E muitas vezes o processo tem que passar por esse lugar. Então você tem que confiar em Deus, que Deus vai te tirar desse lugar. E Deus vai te restituir tudo aquilo que você perdeu nesse processo.
Você pode dizer um glória a Deus nessa noite? Amém, glória a Deus. Talvez você não prestou atenção naquilo que eu falei. Aquilo que você perdeu durante o processo da luta, da provação, que você perdeu dentro do processo, Deus te dará em dobro. Amém? Glória a Deus, eu creio. Então toda a luta e todas as coisas, as coisas que nós perdemos nessas batalhas, Deus nessa noite está profetizando sobre a tua vida. Ele restituirá em dobro para você. Você permaneça fiel, aconteça o que aconteça na tua vida, permaneça fiel, porque quando você está passando na luta, significa que a graça já está perto. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Deus nos leva a lugares no seu espírito, lugares que você nunca entrou. E Deus vai permitir que você entre nesse lugar, e você vai entender coisas que você nunca entendeu, de maneira espetacular. Por mais que nós conheçamos a palavra de Deus, existem coisas na palavra de Deus, que a palavra de Deus apenas é um caminho para você acessar essas coisas em Deus. Porque Deus, ele é infinito. Embora nós achamos que conhecemos tanto de Deus, eu posso dizer para você, conheço tão pouco desse meu Deus. Pela sua grandeza, pelo seu resplendor, pela sua glória, né? Coisas maravilhosas esse Deus tem preparado para nossas vidas. E muitas vezes nós estamos caminhando em círculo na nossa vida por causa da nossa própria língua. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós palavras negativas que nós mesmos falamos. E essas palavras negativas, elas estão minando a tua vida espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela fala que é impossível de uma fonte jorrar água doce e água salgada. E muitas vezes a nossa água, em vez de estar doce diante de Deus, ela está misturada, ela está água salobra. Conhece a água salobra? Alguém já provou, por exemplo, quando o rio ele está desembocando no mar, né? E a maré está baixa, então significa que só a água do rio está descendo. Mas quando a maré sobe, ela entra nesse rio, e quando você prova, a água já não é mais doce. Ela nem sequer se pode tomar aquela água. E muitas vezes nossa fonte diante de Deus, ela não está jorrando água boa, né? Porque com os mesmos lábios que nós louvamos a Deus, nós proferimos palavras que ferem. E muitas vezes nossos lábios, nossas palavras, nossas atitudes é o que está fazendo nós andarmos em círculo como o povo de Israel no deserto, não acessando aquilo que foi prometido. Embora tudo está planejado e prometido por Deus para as nossas vidas, para que nós sejamos felizes, para que a nossa alegria se cumpra e seja plena em nossa vida, Deus tem preparado todas as coisas para cada um de nós. Por que eu não tenho acesso a essas coisas? Porque muitas vezes as nossas palavras, as nossas murmurações, a nossa negatividade, aquilo que vai minando o teu caminho, a prosperidade, a bênção de Deus nas nossas vidas. Porque cada vez que nós temos uma palavra negativa na questão espiritual, significa que nós não estamos crendo no Deus Criador. Se eu proferir uma palavra que é uma palavra que não dá, por exemplo, o pastor Luiz teve uma experiência viva, né, pastor Luiz? Né? Ele recebe a cura, no outro dia ele levanta de manhã, cadê a dor? Eu não acredito, pronto, a dor voltou. Por quê? Porque são palavras que vão minando aquilo que Deus está nos dando. Né? São coisas que, por mais insignificante que eu seja, né? Você achar isso não tem nada a ver. Tem. São coisas que nós precisamos parar e pensar né? E falar, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Né? Jesus, ele foi um homem que, quando começou ali a morte de Jesus, né? Que ele é preso, depois ele é espancado, esmurrado. Você veja que ele não falou nada. E ainda na cruz, crucificado, ele olha para
para aqueles que estão ali em volta, para os soldados, e fala assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Em Deus, aleluia. Né? É um espelho para nós precisamos ter esse espelho. Olhar para Jesus e falar assim: não, eu preciso ser como Ele. Né? E o Espírito Santo, Ele está na nossa vida para isso, para nos levar a sermos parecidos com Ele. Né? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai trazer tudo aquilo que está no coração de Deus, nos revelar a nós, para que nós nos pareçamos mais a Ele. Amém? Então você veja que nós precisamos olhar para a vida de Jó e falar assim: não, se esse homem pôde, né, ser fiel a Deus, com tanta luta e com tanta prova que ele teve, né, e no final ainda ele foi mais abençoado do que no início da sua vida. Por que nós não podemos começar da mesma maneira e terminar abençoados com todas as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa vida? Né? O segredo da bênção e da prosperidade de Jó é simples: a fidelidade dele com Deus. Né? Deus precisa dessa fidelidade. Porque se nós não formos fiéis naquilo que Deus está nos dando, a própria palavra de Deus diz: se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Esse versículo tem um significado muito potente, muito forte. Né? E as pessoas pensam que por ser fiel em alguma coisa pequena, acham que eles vão conseguir acessar o grande. E não é você acessar o grande. A palavra de Deus está dizendo que Ele, Deus, te colocará em lugares grandes. Então, quando eu sou fiel nas coisas de Deus, naquilo que Deus está me dando nas minhas mãos, naquele momento, Deus, Ele mesmo, me levará a lugares grandes. A lugares mais altos. Amém? Só que quando eu sou fiel naquilo que Deus está colocando, eu não posso ter no meu coração a ambição de chegar em lugares altos. Porque essa ambição no meu coração vai bloquear aquilo que Deus tem permitido na minha vida. Verdade. Por quê? Porque quando eu tenho uma ambição de chegar em algum lugar, significa que eu almejo alguma coisa pelo meu próprio esforço. Mas quando eu faço a fidelidade, aquilo, ser fiel a Deus naquele pouco que eu tenho, significa que eu tenho o coração voltado para aquilo. Deus então abre portas para que eu possa acessar lugares mais altos. Então a nossa vida, irmãos, vai ter altos e baixos. Veja, que essa parte de Marcos que nós lemos, que se levanta a tempestade e Jesus estava no barco, tem um significado importante. Jesus está no barco e a tempestade está se levantando. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Agora eu pergunto para você: o que Jesus está fazendo na tua vida, que é o barco? Ele está dormindo? Porque se ele estiver dormindo, você vai passar a tempestade. Aí o que os discípulos fizeram? O que é acordar Jesus na nossa vida? Significa eu mesmo acordar para uma vida espiritual de intimidade com Cristo. Quando eu acordo Jesus, eu acordo para a minha vida espiritual. Eu falo: não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Né? As coisas estão turbulentas, vamos buscar a Deus. Né? As coisas estão, né, saculejando, então vamos buscar a Deus. E você acorda a Deus e Deus vai apaziguar todas as situações e você vai conseguir chegar nos lugares que você precisa chegar. E a outra coisa importante também, que também envolve a questão da tempestade, é quando Jesus fica orando na terra e fala assim: ó, atravesse para o lado de lá. Né? Colocou eles no barco e falou: vão, daqui a pouco eu alcanço vocês. Eu acho que nenhum deles se perguntou: ué, se nós estamos indo, estamos levando o barco, como é que ele vai vir atrás de nós? Nenhum deles se perguntou nisso, perguntou isso, né? Mas tudo bem, eles entraram no barco, foram embora, e a tempestade se levanta. Eles estavam sozinhos no meio do mar da Galileia. E o que acontece? No meio da tempestade, Jesus vem andando por sobre as águas. Aleluia. Qual é o significado mais simples de entender essa parábola? Essa parte da Bíblia? É quando Jesus está fora da nossa vida, as coisas se levantam. Né? E quando Jesus ele se achega ao barco, nós temos que tomar uma atitude de fé. Sim, aleluia. Pastor, qual é a atitude de fé? Ficar dentro do barco? Acho que é mais seguro ficar aqui, sentadinho, bonitinho, né? Se segurando porque está saculejando. Melhor ficar aqui quietinho, né? Para não... Não, queridos. Atitude de fé. Só teve um homem dentro daquele barco, chamado
Pedro. O cara apavorado quando Jesus chega. É um fantasma, é não sei o quê. E Jesus falou assim, calma, sou eu que estou chegando. Aí Pedro, ousadamente, né, essa ousadia de Pedro que nós temos que ter na nossa vida. Se é o Senhor, manda-me estar contigo. Então vem. Saiu e andou por sobre as águas. Né? Eu acho que quando Pedro começa a afundar, acho que os discípulos do barco, eu falei para ele não ir. Eu falei para ele não ir, que ele ia se afogar. Mas o interessante é, irmãos, que por mais que ele tenha andado por sobre as águas e tenha afundado, eu acho que naquela noite ele chegou em casa, ele deitou e ele ficou sonhando com aquilo. Eu andei por sobre as águas. Glória a Deus. Né? E os outros, eu acho que estavam tirando sarro dele. Ele falou assim, que diz dá uma de bonzão, viu? Afundou lá. Né? Mas eu acho que ele estava num estado de alegria tão grande que ele nem escutava essas coisas, eu acho. Né? Porque andar por sobre as águas não é para qualquer um, ou seja, só teve Jesus e Pedro que fez isso. Né? E o que nos leva a entender? Primeiro, foi a atitude de Pedro. Segundo, foi a fé que ele tinha. Terceiro, foi o quanto ele acreditava naquele que estava andando sobre as águas. Porque muitas vezes as coisas estão sacolejando na nossa vida e nós, em vez de nós colocar o pé por fora do barco e falar assim, Jesus, minha vida está em tuas mãos. Eu quero caminhar contigo. Não importa se eu vou afundar daqui 2 passos, mas eu sei que o Senhor está ali para me socorrer. O Senhor conhece o meu coração, sabe a minha atitude. Né? Então Deus vai vir em nosso socorro, Deus vai nos abençoar. Né? E você vê uma coisa importante que eu quero também passar para vocês nessa mensagem. Que o diabo, ele nunca vai tocar, ele nunca vai tentar trazer tempestade para a tua vida se vocês não forem importantes para Deus. É verdade, Deus. Amém. Pense por um minuto. Você imaginou o pastor de vocês ser convocado para a seleção brasileira de futebol numa Copa do Mundo? O que você acha que os caras iam marcar? A mim? Ou Neymar? Eu não ofereço perigo para eles, porque eles dizem, esse daí, 0 à esquerda. Talvez ele faça até um gol contra ainda. Porque não oferece perigo para ele. Quem é marcado, vai passar pelo aperto, não é aquele que não é importante. Satanás, ele olha para a tua vida, para nossas vidas, ele fala assim, aquele ali é importante, aquela ali é importante. Ele vai atacar aquele. E quando nós passamos por essas provas, nós temos que entender uma coisa, se nós estamos passando por prova é porque nós somos grandes diante de Deus. Aleluia. Os grandes são atacados. Os pequenos não. Mas os grandes sim. Eu aprendi uma coisa, estava ouvindo um dia atrás um pastor pregar, ele falou assim, vou chamar um aqui. Irmão Edgar, vem cá, irmão. Vem. Irmão Edgar, vamos ver o que eu vou fazer com o irmão Edgar, que é um pastor. Se nós estamos andando juntos, tá tudo bem, tá? Sim. Agora me diga uma coisa. Agora, você vai aí bem para cá, eu vou daqui para lá. Se ele é um pastor, e se eu for ao conto dele, o que acontece? Eu encontro ele. Não é verdade? Sim. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você está andando com Satanás, ou seja, eu estou fazendo isso, ele é o pastor. Eu não vou encontrar com ele, porque nós estamos andando juntos. Agora, se eu estou na contramão, o que vai acontecer? Uma hora ou outra eu vou. Entendeu? Então, obrigado, Deus abençoe. Entendeu, irmão? Quando nós estamos andando na contramão, nós encontramos Satanás. Mas quando nós estamos andando lado a lado com ele, nós não vamos ter luta. Nós não vamos ter prova. Por quê? Porque para ele não é importante a pessoa que está andando lado a lado com ele. Pastor, dentro da igreja existe isso? Existe. Na minha e na tua vida, se tiver tudo tranquilo, você pode se preocupar. Pode ficar preocupado. Tem que se preocupar. Né, Sérgio? Só mesmo. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Embora nós
andando, nós vamos encontrar com Ele? Sim. Mas eu quero dizer para você que Deus tem dado a você e a mim todas as armas e todas as coisas que nós necessitamos para vencer todas as coisas. Primeiro, que Ele não quer que você saiba. Você é maior que Ele. Por quê, pastor? Porque Ele já está derrotado na cruz do Calvário. Glória a Deus. E você foi vivificado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Isso nos coloca num patamar acima dele. Glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então toda batalha vai te mostrar o alicerce onde você está alicerçado. E toda batalha que acontece nas nossas vidas mostra o rumo em que nós estamos andando. Em terceiro lugar, toda batalha na minha e na tua vida vai te mostrar que a graça está chegando. Que a graça está perto de chegar, de nós alcançar. E cada vez que a graça de Deus chega perto de nós, as coisas se levantam. Por isso que eu falo para você, quando estiver ruim na tua casa, quando estiver ruim, estiver podendo vir para a igreja, venha do mesmo jeito. Venha, está chovendo, venha, está trovejando, venha para a igreja. Porque aquele dia, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra especial e específica para a tua vida. Amém? Glória a Deus e aleluias. Eu quero, antes de nós encerrarmos, eu quero chamar as irmãs, as mamães, eu vou orar no finalzinho. As mamães aqui na frente. E nós vamos orar pelas mães. Hoje é o Dia das Mães no Brasil. E amanhã, aliás, é o segundo domingo, verdade, amanhã. E nós, aqui, vem pra cá. Nós vamos orar pelas mães, porque o que seria de nós sem as mães, Vamos abençoar a vida dela, pastor Luiz. Por favor, os diáconos e os homens levantem-se e coloquem suas mãos, estendam suas mãos para cá. Amém? Eu não vou tocar, eu vou só orar e ministrar dentro sobre ela. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua graça, Senhor amado, quero apresentar aqui as suas mulheres, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas, ó Deus, possa fortalecê-las, ó Deus, dar sabedoria, Senhor amado, sobre todas as situações, ó Pai, abençoa, Senhor amado, a cada uma delas, ó Pai, nesse dia de amanhã, ó Deus, que é o dia das mães, ó Pai, o Senhor possa derramar uma graça, uma bênção, Senhor amado, especial sobre a vida de cada uma delas, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, fazer com que elas venham crescer e entender, ó Pai. Abre os olhos e as mentes e os corações delas, ó Pai, para que elas possam, Deus, caminhar contigo cada dia mais e mais, ó Deus, para que elas possam entrar em lugares profundos em Ti, ó Pai. Eu quero abençoar a vida delas, ó Pai, porque elas têm um papel importante nas nossas vidas, ó Deus, como esposa, como mães, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor amado, estar trazendo uma graça especial sobre a vida delas, ó Pai, que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Por essas mãos que estão aqui. Amém? Agora nós vamos orar pelas ofertas, as crianças, Vamos lá. As crianças vão subir. Achamos? Amém. Amém? Levanta tuas mãos para cá, vamos abençoar e consagrar os dízimos e ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, Senhor amado, essas finanças, ó Deus, que entraram nessa noite. Pai amado, eu quero, Senhor amado, profetizar sobre a vida da Tua igreja, ó Deus, que seja abençoado, ó Pai. Que seja, Senhor amado, a provisão financeira, ó Pai, seja em dobro na vida dos Teus filhos, ó Pai. Abre as portas de trabalho, abre, Senhor amado, as finanças, ó Pai. Abre, Senhor amado, tudo aquilo que está travado financeiramente nessa noite. Eu profetizo que agora comece, Senhor amado, a destravar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, ó Pai, e que o Senhor possa estar abençoando a vida da Tua igreja financeiramente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então está finalizado essa noite. Amém?